A paz do Senhor, fonte de vida. Amém. Só um retorno aqui, por gentileza. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do evangelista João, capítulo de número 13, versículo de número 10. Pode mandar mais aqui, retorno. Isso, perfeito. Glória a Deus, glória a Deus. Capítulo de número 13 do evangelista João, versículo de número 10. Nós vamos ler dois versículos, versículo 10 e versículo 8. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você que achou, dá um sinal com eu achei. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 18. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Estava ótimo. Querido, levante as tuas mãos assim. Pai, eu quero te louvar uma vez mais. Senhor, que nada, Deus, interrompa, Deus, bloqueie a mensagem que o Senhor entregou. Senhor, em um nome de Jesus, fale aos nossos corações. Senhor Deus, de maneira alguma ignorar a oração do teu filho, pastor Eduardo, mas que o céu permaneça aberto sobre esta igreja e que o Senhor fale conosco em o nome de Jesus. Podei tomar o vosso assento. Você que pode, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Queridos, João, no seu capítulo de número 12, ele teve o cuidado de registrar um acontecimento que ficou para a história dentro do capítulo de número 12. Porque Jesus ele vai voltar a Betânia, a aldeia, e na ocasião que Jesus vai voltar nesta aldeia, Jesus vai ser convidado a ir à casa de Marta, Maria e Lázaro. A família que acolhia Jesus quando ele ia até Betânia. Nessa ocasião, Jesus vai sentar à mesa para poder ter um momento de jantar com essa família. Ora, quem não lembra do capítulo 11, aonde Jesus ressuscitou a Lázaro, esse mesmo Lázaro está sentado à mesa com Jesus. Só que observe que Marta, ela está servindo. Diferente da Marta do capítulo de número 11, Marta do capítulo 12, ela está servindo o mestre. E Maria, ela está preparando um puro nardo, porque ela queria derramar tudo aquilo que ela tinha. Mas, dentro do capítulo de número 12, nós vamos observar que Judas Iscariotes, ele por sua vez, olha o ato de Maria, preparando o puro nardo, que custava 300 moedas de prata. Ele olhou o ato de Maria, que por sua vez estava disposta a pegar o puro nardo e derramar sobre os pés de Jesus. Eles estão cercados à mesa, e mesa representa comunhão, mesa representa o compartilhar do pão, mesa representa o ajuntamento de pessoas, e nesse momento Jesus está sentado em volta da mesa, e a preocupação de Judas é com o puro nardo. Jesus olha para Judas e dá uma lição para Judas: Judas, não se preocupe com o puro nardo, porque a preocupação de Judas foi essa, era para vender esse puro nardo
e dar o dinheiro aos pobres. Nós sabemos muito bem que Judas é aquele que guardava, era o tesoureiro. Judas teve a intenção de pensar em meter a mão no saco de moedas, de dinheiro e pegar aquilo que não era seu. Jesus sabia da intenção do coração de Judas, mas Jesus diz: Maria precisa fazer o que ela está fazendo, porque ela não vai ter outra oportunidade para fazer isso. Em outras palavras, eu não estarei convosco. Então Maria precisa derramar o puro nardo. 6 dias antes da festa da Páscoa, Jesus está cercando a mesa e dando uma lição para Judas Iscariotes. E recebendo a adoração de Maria. E no capítulo de número 13, Jesus, a um dia antes da festa da Páscoa, Jesus também está para se aproximar dos seus discípulos. Mas as palavras de Jesus são essas: eu sei que eu não estarei mais convosco, eu irei para o Pai. Mas ele se predispõe a preparar um ambiente onde ele estaria na mesa. Observe aqui que nós olhamos a mesa do capítulo 12, totalmente diferente da mesa no capítulo de número 13. Por quê? Porque na verdade Jesus quer nos dar algumas lições aqui. E uma das lições que Jesus quer nos dar é que antes da sua partida, Ele quer ter uma despedida com os seus discípulos. Observe que a mesa está completa, não falta nenhum do colégio apostólico, mas Jesus está preocupado em dar a eles instruções, ferramentas, mostrar a esses homens o valor de cercar a mesa. Jesus está querendo mostrar para esses homens aqui o valor de estarem à mesa. E Jesus observa que, enquanto ele está cercando a mesa, ele precisa falar para os seus discípulos, antes que a Páscoa aconteça. Porque a Páscoa só vai acontecer, e ela acontece, porque Jesus um dia ressuscitou. O símbolo maior da ressurreição é nós olharmos a Páscoa, porque ela diz: Ele não está no túmulo, mas Ele ressuscitou. Por isso que os judeus, eles celebram a Páscoa. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E pastora Glaucia, Ele vai parar aqui e falar com os seus discípulos palavras que a despedida nos traz dor, nos traz choro. É onde a gente pega o lenço e diz: eu vou chorar, porque nem todo mundo suporta a despedida. E a mensagem que Jesus colocou no meu coração, ela vai impactar a tua vida, porque já mexeu comigo. E eu vou entregar tudo que o Espírito Santo me entregou, e eu tenho certeza que Ele vai falar com a sua vida, como já está falando. Mas entenda, Jesus está cercando a mesa para dar algumas lições. A primeira lição é que toda despedida, ela é seguida de instruções. Jesus não deixaria esses homens desguarnecidos de ferramentas na sua ausência. Então Jesus olha para esses homens e começa a falar. E a fala de Jesus é: eu sei que eu vou partir, eu sei que eu não vou mais estar aqui, eu vou para o meu Pai, porque de lá eu vim. E aí, Jesus então, acabando de falar essas palavras, Jesus cerca a mesa. E cercando a mesa, Jesus olha para os seus discípulos e começa a falar na mesa. Observe, o capítulo número 13, versículo de número 2. E acabando a ceia,
tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, versículo 3, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e sabe o que ele vai fazer? E tomou uma toalha. Existe um grande significado desta toalha. É Jesus olhando para os seus discípulos. É agora que eu preciso que vocês prestem atenção, porque na verdade nós não estamos mais em volta da mesa. É onde Jesus olha para os seus discípulos e faz com que os seus discípulos olhem para a atitude de Jesus. Jesus sai da mesa, vai até os seus discípulos com uma toalha em volta, tira essa toalha, pega uma bacia com água, coloca perto dos discípulos. Podemos imaginar que enquanto Jesus coloca essa bacia com água perto dos seus discípulos, se aproxima dele André, Tiago, Tomé, Filipe, Mateus, Bartolomeu e os demais discípulos. Jesus lavando o pé de cada um desses discípulos, com o propósito de mostrar para esses homens que o ato de servir é o ato máximo de qualquer ser humano, é o ato primário de qualquer ser humano. Quer que Deus te reconheça, sirva. Quer que Deus te reconheça, entregue o teu melhor. Quer que Deus te reconheça, homem e mulher, entregue com excelência aquilo que você precisa entregar. Observe então que os discípulos passaram, só que no meio dos que vinham na fila, faltou um. Esse não estava contado, esse não estava na fila, mas ele estava sentado à mesa. Me permita parafrasear, quando nós olhamos o cenário do capítulo de número 10, do evangelista Mateus, ele registra dizendo assim, presbítero Roberto: esses são os 12 discípulos. Em determinado versículo diz: e Judas Iscariotes, o que há de trair o Senhor Jesus. Sabe por que Jesus não esconde a personalidade de quem caminha com ele e que sabe que vai o trair? Porque Jesus sabe do plano que ele já tem. Não, você não entendeu. Jesus já sabe do plano que ele tem. Ele sabe do passado, presente e futuro. Ele conhece quem são e quem não são. Quem está com ele e quem não está com ele. Quando Jesus olha para Judas Iscariotes, Jesus não ignora que ele sente à mesa, mas ele é contado como um dos 12. Porque Jesus precisava dar uma lição aos seus discípulos. Só que observe uma coisa, vírgula, este não é contado para aquele que continua na mesa após a despedida. Jesus então olha para o discípulo mais afoito do colégio apostólico. Jesus olha para o discípulo mais preocupado com o ato do que preocupado com o ser o primeiro para poder lavar os pés. Quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terás parte no meu ministério e não serás o meu discípulo. Aos homens que estão aqui, se Jesus não lavasse os vossos pés, porque de fato todo o vosso corpo está limpo, uma vez que lavado todo o corpo, ele está limpo, mas o ato de olhar para os vossos pés é entender que vocês fazem parte do ministério de Cristo.
Sabe o que é isso? Jesus está incluindo vocês no ministério espiritual, no ministério terreno, ou seja, Jesus não excluiu vocês, Jesus não abriu mão de vocês. Então se permita lavar os pés hoje, para que Jesus permaneça no vosso ministério. Pedro olhou e disse: não, Senhor, nunca lavaste os meus pés. Em outras palavras, não é habitual do Senhor lavar os nossos pés. Só que Pedro não entendeu que aquele dia era o dia da última ceia. Pedro não entendeu que aquele dia era o dia do encontro para dar diretrizes de quem um dia já não mais estaria com eles. Ser confrontado por Deus é entender uma coisa: o ministério não pode parar. Ser confrontado por Deus é entender uma coisa: Deus conta com você porque você faz parte de um ministério. Pedro não entendeu o ato. E Jesus disse, vírgula, Pedro, você vai entender depois. Me permita aqui, aos homens, Jesus confrontou nós, dentro da nossa personalidade, dentro do que nós somos, dentro das nossas limitações. Talvez os homens que saíram daquele retiro não entenderam muita coisa ou quase nada. Não é para entender mesmo. Não é para entender agora, porque o que eu faço agora, vocês não vão entender agora, mas depois vocês vão entender, porque vai ter fruto. Jesus vai trazer nas vossas mãos o resultado de toda busca, o resultado de toda a entrega. Levante a tua mão, libere o teu glória, aplauda Jesus bem forte. Ter parte no ministério de Jesus é entender que o ministério de Jesus tem uma expressão. E essa expressão é do amor máximo dele. Os versículos iniciais diz: os amou até o fim. Sabe o que é isso? Até na dor, Jesus amou eles até o fim. Agoniando-se até na dor de um suor, com gotas como de sangue, ele os amou até o fim. Sabe por quê? Porque isso é ministério. Sabe o que Jesus fala para os homens? Quer que esse ministério realmente cumpra nas vossas vidas? Ame até o fim aquilo que ele colocou nas vossas mãos. E aqui está o segredo. Jesus olha para o discípulo que interroga, porque todos os discípulos que eu falei aqui não interrogaram Jesus, não quiseram saber o porquê. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Porque todos eles estavam dispostos a receber o lava-pés. Mas quando Jesus olha para Pedro, que o interroga, Jesus fala: Pedro, você quer fazer parte do meu ministério? Então, primeiro, você precisa entender o ato de servir. E nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para entregar com excelência aquilo que Ele nos colocou em mãos. Jesus então olha para Pedro, e as palavras de Pedro foram grandiosamente recebidas por Jesus. Quais foram? Jesus não lava só os pés, Jesus não lava só as mãos, Jesus me banha todinho. Sabe por quê? Porque eu quero ter parte por inteiro. Sabe o que é isso? É entender que fazer parte do ministério de Jesus é ter uma vida de plenitude. Jesus não quer você homem
pela metade. Jesus quer você homem inteiro para Ele. O seu ministério não pode ser pela metade, a sua entrega não pode ser pela metade. Eu sei que está confrontando alguns aqui, mas eu entendo que Deus me confrontou e agora a palavra vai confrontar você. Não se preocupe, vai haver mudança de Deus dentro desse confronto. Ah não, eu vou servir só um pouco, vou me entregar só um pouco. Jesus está falando, eu quero você por inteiro. Porque toda entrega não pode ser pela metade. Toda entrega precisa ser plena. E eu entendi isso quando Jesus separou dos 12, Quando Jesus separou dos 12, Jesus olha para todos, e no versículo de número 10, olha o que ele diz. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Todos vocês, homens, tomaram o seu banho. Mulheres, crianças, jovens, adolescentes, tomaram vossos banhos. Porém, precisam ter parte. E para ter parte, precisa lavar os pés. Nós precisamos passar pelo crivo do ato de servir. Ou caso contrário, não seremos de Cristo. Não faremos parte do ministério de Cristo. A expressão maior, o amor. Ei! Quando Jesus olha para Pedro falando tudo isso, Jesus fala para o seu colégio, dizendo o seguinte: dentre vós existe um. E que um? Jesus falava. Em nenhum momento Jesus está dentro dos evangelhos se referindo a Judas Iscariotes como aquele que não pode fazer parte do grupo. E aí nós não podemos de maneira alguma ignorar que alguns, diferente de Judas, que não faria parte, mas alguns que ainda não fazem parte, precisam incluir-se ao grupo que faz parte do que entrega o ministério. Jesus conhecia muito bem a personalidade de Judas, mas só que Jesus olhou para Judas. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou no capítulo de número 13, versículo de número 18. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. É aqui que Jesus nos permite entender uma coisa. Nem todos. Então, Jesus escolheu aqui aqueles que faziam parte, mas dentre vós tem um. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que todo mundo vai estar junto e vai fazer parte. Quem escolhe é Ele. É Jesus. Jesus precisava tratar com os discípulos, olhando para eles e dizendo: ora, se eu não praticar o ato de servir, se eu não lavar os vossos pés, vocês não terão parte no meu ministério. Então, se o meu ministério é servir, sem esse ato vocês não darão continuidade. Jesus olhou para eles e disse: vão e façam da mesma forma. Sigam o meu exemplo. E seguir o exemplo de Jesus no ato de servir é entender que você precisa ter uma entrega. E uma entrega requer renúncia. E uma entrega requer entrega de fato de tudo.
Então os discípulos olharam para Jesus e receberam aquela mensagem, mas não parou por aí. Jesus disse para eles: não é o Senhor, como vocês dizem que eu sou mestre, mas não é o Senhor maior que o seu servo, não é o servo maior do que o seu Senhor, porque aqui não é quem, dentro de um pensamento, este é maior, não. Todos aqui são vistos de igual modo, todos servem. Eu mesmo, olha o que Jesus está falando, eu mesmo sendo mestre, me fiz servo. Sabe por quê? Porque Jesus não quer que nós sejamos maiorais. Jesus quer que aquele que é menor seja o maior no reino dos céus. Aquele que é o menor seja o maior no reino dos céus. Então a preocupação de Jesus é dar instruções aos seus discípulos, mostrando que o exemplo precisa ser seguido. Ou seja, dá o exemplo, mas o exemplo precisa ser seguido. E ele fala: vão e façam de igual modo. Ou seja, aos homens que estão aqui, vão e façam de igual modo. Nós queremos construir um legado, então vamos precisar fazer com que homens entendam que para ter o ministério de Jesus, precisam estar dispostos a servir, ou caso contrário, não farão parte do ministério de Jesus. Vai ter um desafio, não um, vários. Só que tem um porém. Jesus contava com 12, e 11 cumpriram o propósito. Sabe o que é isso? Judas não fazia parte. E aqueles que ainda não estão inclusos dentro do nosso grupo, precisam entrar e fazer parte, viver o ministério, viver a arte de servir. Quando Jesus olha e fala assim: o que come comigo, o que mete a mão no pão e come comigo, aonde ele está? Na mesa. E se a mesa retrata a comunhão, o partilhar do pão, o ajuntamento de pessoas, a mesa no capítulo de número 12 é totalmente diferente dessa mesa no capítulo de número 13, porque a lição aqui é: eu quero tratar com homens que vão deixar o seu legado. E Jesus está nos atraindo para uma mesa, para nos mostrar uma coisa: eu quero tratar com homens que se comprometam com o legado que vão deixar. Será que é difícil nós compreendermos que quando Ele nos atrai para uma mesa, Ele quer que nós nos comprometemos com aquilo que Ele está falando? O cercar a mesa não é somente para um bate-papo. O cercar a mesa é para um diálogo onde Ele vai abrir o plano do seu ministério. Vocês vão seguir, sabe como? Servindo. Só que dentre vocês tem um que vai meter a mão no pão e vai comer comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Judas, você pode até comer comigo, mas você não vai fazer parte do meu ministério. Você não vai ter continuidade no meu ministério. E Jesus está falando com alguns aqui. O ministério de Jesus não cabe traidor. Jesus me confrontou muito. Estou dentro da casa que recebo muitas oportunidades. Mas Jesus confrontou comigo. Me fez entender que nem todo mundo vai caminhar comigo. Nuracamantu Yaseb, é com muita seriedade que o Espírito Santo me fala que nem todo mundo vai caminhar com um legacy.
Esse todo mundo é o traidor que não faz parte do grupo. Não vai caminhar por quê? Porque não pode. Não vai ter a entrega que precisa ter, não vai se comprometer com, de fato, o lavar os pés, ter parte no ministério. O único que não faz parte, o traidor. Jesus não excluiu Judas da mesa que comeu, mas Jesus entendeu uma coisa: ele precisa estar aqui para servir de exemplo para os outros. E enquanto Judas estava ali, Jesus tratou com os discípulos, mas tirou da mesa quem realmente não continuaria no ministério. E o ministério não cabe quem realmente pensa em trair o Senhor. Eu não tenho como barganhar com Deus. Ou eu de fato estou dentro, ou eu estou fora totalmente. Ou eu me comprometo plenamente. Eu sei que está sendo difícil para alguns ouvirem, mas o Espírito Santo está falando comigo: filho, eu sei quem eu tenho escolhido. Eu sei quem eu tenho escolhido. Porque a proposta de Jesus é: não vai caminhar comigo quem é traidor. Durante as terras, Ureva Xandarábia, Deus abomina aquele que fica por trás, tentando derrubar o ministério, tentando derrubar alguém. E é muito sério do que Deus estava falando comigo antes de ministrar esta mensagem, porque eu sei o que eu vivi antes de subir este altar. Mas tem um porém. Jesus falou: é entrega. E a entrega é plena, é total. E quando Jesus viu que aquele que iria o trair, Jesus deixou palavras para ele. E o versículo de número 19 diz: desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acreditem quem eu sou. Quando Jesus está falando dessas palavras, Jesus está falando: eu tenho 11 testemunhas que estão cercando a mesa. E sabe o que eles estão ouvindo? Eu sei quem vai me trair. Mas antes que ele me traia, eu tenho testemunhas que sabem que ele não faz parte do meu ministério. Nessa caminhada de homens com legado, infelizmente nós vamos ver alguns ficando para trás, que não se comprometeram com o ministério. E aí nós precisamos fazer, porque o lugar de Judas não volta mais. Mas existe o lugar daquele que está fraco, aonde eu tenho palavras de sabedoria para levantá-lo. Judas, ele cumpriu o propósito pelo qual ele estava já predestinado. Observe aqui que ele iria trair Jesus e já estava escrito. Só que há uma mesa que Jesus está nos atraindo. E nessa mesa, ele está tratando com homens dizendo: eu preciso que vocês entendam o propósito de servir. E que no seu coração não haja nenhum sentimento de alguém que pensa em trair esse ministério, mas que haja um coração entregue. Fica de pé comigo, por gentileza.